famosa tesourinha ali e tal, Uhum. fica inviável, né, de ter uma proteção para isso, né? E muitas É, doenças, ISTs, né, sim. rola ali só na fricção ali, né? Só do contato O Magipack. É, eu pensei no Envelopa tudo. plástico filme. Plástico filme ali. Então, o plástico filme é uma técnica, Mas ninguém não faz Mas isso é? na não vai, prática, filho, vai né? embolar. Aquilo ali pra você passar na Tupperware já é difícil. É. Quando a mulher faz o uso, imagina lá, né? É, imagina ali na hora do Quando a esfrega ali, mulher né? faz o uso do As preservativo duas chegando feminino, toda emplastificada a vácuo ali, né? quando a mulher faz uso do preservativo feminino, que ele é uma estrutura, um disco que fica maior, né? Então cobre praticamente toda a vulva. Se a gente pensar numa questão de sexo oral e penetração com os dedos, a parceira estaria protegida, né? Ambas estariam Uhum. protegidas. Mas quando a gente pensa na tesourinha, é uma coisa que não Não vai, tem, não não vai tem usar, como, não né? vai usar. Sim. Não O vai usar. negócio é saber quem é sua parceira, né? É, E tomar um pouco antibiótico mais. depois também, né? sim. Aí, se Esse- necessário É, for. é. Esse Wagner é Ficar terrível. com peso na consciência. Cláudia, mas vamos falar um pouquinho do seu consultório, né? Eu fiquei bem Tá. interessado. Uhum, Você falou que seu foco hoje maior é no atendimento consultório. Sua uhum, loja, imagino que já roda sozinha, já tem sim, funcionárias ali, sim. experientes, capazes. Como que é o seu dia a dia? O que que você mais pega? Conta pra gente as curiosidades, as coisas Aham. diferentes, as polêmicas. Conta pra gente. Conta Então, uns vamos casos lá. inusitados aí. Vamos lá. Então, eu no consultório, como a minha base é da educação, mas eu fiz a especialização em sexologia clínica, enfim, eu trabalho só com as disfunções. Tá. Não é? Então, o que que isso significa? Mulher com ausência de orgasmo, homem com dificuldade de ereção, homem com ejaculação Você rápida. atende homem também. Atendo homem também, Tá. atendo homem também. O que mais? Mulher com dor na relação. Então, o meu trabalho é só disfunção sexual. Tanto que quase sempre chega no consultório, senta e quando eu pergunto o que te trouxe até aqui, vem encaminhado por alguém, normalmente já tem um encaminhamento da área médica e aí já a pessoa na primeira frase já me fala o que que acontece, né? Muito poucos casos, eu recordo assim de 2 só de uma questão de parafilia, não é? De, por exemplo, gostar de fazer sexo com outras pessoas vendo, ou né, ao ar livre, que seria né, algo condenado socialmente, né? Proibido, né? Proibido, isso. Então, e um outro que gostava da chuva dourada. Não é? Então fazia a mulher tomar uns 5 litros de água antes da relação sexual, para que durante a relação sexual ela conseguisse urinar sobre ele. E Até não tem problema, né? O problema é a outra parte gostar também disso daí, né? Porque não é algo então, muito, não é algo muito muito comum, comum, né? E não, quem não não é. gosta, não gosta, né? Exatamente. É difícil. Não é que a pessoa não possa, talvez, gostar, aprender a gostar, talvez, né? Porque às vezes tu nunca fez, e de repente você tem um parceiro, uma parceira que te pede uma coisa diferente, você vai tentar e aquilo pode te dar prazer ou não. Mas é mais difícil, né? Difícil, Assim né? como o BDSM, por exemplo, né? Sim, sim. Essa questão. Você tem que encontrar o casal que tem essa afinidade. Não é? Dá para tentar ver se eu consigo ensinar, se a outra pessoa vai gostar, porque querendo ou não, não deixa de ser uma experiência, mas a gente vai ver se outra pessoa vai engajar naquilo ou não. Só que normalmente, quando vem essas procuras, assim, essa demanda dentro de algum transtorno parafílico ou um comportamento parafílico, aí vai para a área da psicologia, aí eu encaminho, não é? Até porque a minha base não tem, né? Assim como questão de gênero também, não é? Então tem pessoas que só estudam isso, então elas conseguem um manejo muito melhor, muito mais qualificado, uma escuta muito mais qualificada e um acompanhamento mais qualificado do que eu poderia dar. Agora, se é disfunção, por exemplo, disfunção erétil, ejaculação rápida, que hoje é muito comum, Você né? passa por Hoje um uro, né? hoje então, só que Depende, né? quase sempre disfunção, ela mais de 80% ela Psicológico, é né? psicológica, não é E fisiológica. como que seria o seu trabalho, exemplos assim do seu trabalho para Tá. tentar ajudar? Não que o Wagner precise disso, Aham, sabe? aham. Mas se um dia É, precisar, já só já por sabe, né? curiosidade dele Sim. mesmo, assim. Então, normalmente, quando Exatamente. chegam até o consultório, já passaram pela área médica. Normalmente, já fizeram uso de alguma medicação, não é? Porque isso é quase que uma conduta diária do médico. Você chega com uma queixa para o médico
né, se for psicológico, não consegue administrar aquilo, mas tu sai com uma receita, porque é o mínimo que aquele homem que foi procurar ajuda espera, né? Então, normalmente, quando ele chega no consultório, mais ou menos assim, Cláudia, já fiz uso do Cialis, já fiz uso de Viagra, já tô fazendo Tadala zero não sei quanto aqui todos os dias, tal, no início funcionou, e agora eu continuo, não tá funcionando. Existe essa situação de mesmo o homem usando o Tadala aí que seja, ele Sim. não conseguir também? Se for psicológico, não funciona. No início Mas te não é dá físico ali? Não irriga o corpo Só cavernoso que ali? funciona assim, ó. Ninguém toma, por exemplo, ninguém toma um Viagra e vai para um velório de pau duro. Precisa Tu do... tem que entrar no desejo. A tua resposta sexual tem que fluir. Cara, o psicológico ele é tão importante no sexo que às vezes o homem chegar no orgasmo. Por exemplo, ele tem um sonho erótico ali, e ele chega no orgasmo Uhum. sonhando. Não Aham. teve manipulação, não mexeu nada. E ele consegue Uhum. ter o orgasmo, né? Uhum. Consegue Sim. gozar. Então, isso, se o cara, eu não sei se existe algo para isso, sei lá, uma técnica, alguma coisa. Se ele quiser fazer isso acordado, ele não consegue, acho que é impossível, né? E sonhando, o cara consegue. Você vê que Exatamente. o psicológico, ele é, E qual que né? seria o seu trabalho para um homem que esteja nessa condição, assim? Como que você... Então, vamos Se ele pegar. já passou no médico? Já. Então, ele vem e já tentou de tudo. Só que se for psicológico, ele tem, por exemplo, ejaculação rápida. Porque ejaculação rápida tem algumas questões, não é? A gente tem que avaliar se ele já teve alguma parceira que tinha dor na relação, por exemplo. Né? A gente tem que avaliar, porque daí se a parceira tem dor, ele estimulada a penetra e terminar quer mais terminar rápido. rápido, porque né, vê que ela está em Sim, sofrimento sim. ali. Tem aquele jovem que às vezes pode te procurar porque aprendeu a se masturbar muito rápido, até porque senão a mãe sai do banheiro, né? Então não tem esse tempo de Essa foi boa. degustar esse autotoque, então ele aprende e ele acha que quando ele tiver com uma parceira, ele vai conseguir controlar lá, mas na verdade não não, porque conseguindo. ele adestrou o corpo para ser rápido daquele jeito. Ou também hoje vem um grupo muito muito ligado à pornografia, que daí te dá um excesso de dopamina, não é? O teu cérebro tem um excesso de estímulo. E isso também acontece muito mais frequente até na ejaculação, disfunção erétil do que ejaculação rápida, não é? Então Porque tu ele tem tens. muitas informações, E tudo na quanto é hora que tu tipo. tá a dois, eu brinco Ah, muito com os homens. Eu digo, cara, teu pau olha pra ti e diz, ô, bonito, é pra isso? Tipo, cadê? cadê aquele monte de Cadê? coisa? Cadê aquele harém? Cadê aquela posição? Daquela Cadê aquela anã prática? com a cabeça, com o cabelo Entende? vermelho. Onde é que está esse estímulo? Então, o corpo não reage como ele deveria reagir, porque o que ele está acostumado é um estímulo muito maior do que ele tem na realidade. E aí, como que se faz com Então, esse indivíduo? se for uma ejaculação rápida, o cara tem que aprender a fazer o que eu chamo de a punheta consciente. Que é o quê? Começa a manipular o teu corpo reage, tu vai entrando na resposta sexual, tu entra no processo de excitação. O corpo, ele dá uma sensação pré-ejaculatória, que é aquele tempo que tu tem que saber. Agora, ou eu paro, ou eu perco o controle. Então, o cara que tem ejaculação rápida, ele não tem controle ejaculatório. Então, ele começa a fazer esse exercício sozinho. Então, quando por exemplo, tem homens que colocam o exercício, passam um exercício para eles não têm essa sensação pré-ejaculatória. É o start-stop ali. Ele Vai não e tem para. esse controle. Mas senão tu para um pouco, aí tu baixa um pouquinho, né? Tu deixa um pouquinho, baixa a erotização, Pensa em coisa ruim. tu percebe. Mas então, é que aí a gente vai Pensa, ajustando, não é? Porque na hora do velório, sexo, tu pensa imagina tu em ter que ficar pensando em coisa ruim. Agora volta pra desastre, coisa boa, né? acidente. Então também É é um chato, né? manejo fino que a gente vai fazendo ali. Mas esse homem, ele começa a ver o pênis ereto, daqui a pouco ele baixa um pouquinho, ele vê o pênis baixando também, então ele entende que agora eu volto a erotizar, volto a tocar, esse corpo volta a reagir. Então ele vai entendendo como que esse corpo vai funcionando. Eu acho que é ainda mais fácil para quem tem a disfunção, né? Sim. A ejaculação, que no caso do Matheus, que ele falou que é um Também. amigo dele tem, né? Não Aham. é ele, ejaculação precoce.
pela sua experiência, é mais fácil de tratar, ou tem mais chance de tratar do que Do quem que a tem. disfunção erétil? Isso. Não, as duas não são complicadas. O único detalhe. Eu acho que a disfunção é mais complicada, que você chega ali num. Eu preferiria. Mas calma, fica calmo que Tem solução? também tem solução. Não que Fica eu tranquilo. esteja É passando por esse problema. exatamente essa ansiedade que dificulta na hora do sexo. Não, o Rogério não é ansioso, Não sou. não, imagina. Entendeu? Não, só- É exatamente, porque assim, sexo não combina com ansiedade. Né? Só que o protocolo é muito parecido. Só que aí o que, que acontece? Se esse homem tem uma parceira, enquanto ele está nesse aprendizado, ele não pode estar transando nesse formato penetrativo. Porque daí ele começou a fazer exercício, vai lá e transa, falhou. Tá fazendo exercício, vai lá e transa, aconteceu de novo. Ele desacredita. Então, quando eu pego, por exemplo, um E a casal. mulher fica brava ali, né? Então, mas Rogério, tu sabe que tem mulher que ela tira proveito disso, né? Quando o homem tem alguma disfunção. Porque dependendo quem for esse homem oferece outras coisas. Então, já que no sexo ele tá falhando, então eu compro a bolsa, eu compro um carro, eu compro uma Flores. viagem, eu compro. Então, às vezes tem Flores. mulheres que no tratamento a gente percebe que aparentemente ela parece estar ali, tudo bem, vamos junto, tô junto com ele nesse processo, mas daqui a pouco, às vezes, você começa a perceber que ela não é tão parceira assim. Porque quando Essas ele mulheres pede são para terríveis, parar, né? ela não para. Então, o quê? Ela quer provocar a falha porque ela está tendo algum benefício sobre aquilo. Mas não é também a grande maioria, né? Só que tu sabe que nesse processo existe um aprendizado sexual, em que o homem aprende que ele pode dar e ter prazer sem precisar daquele pênis ereto o tempo todo. O casal aprende que, por exemplo, tudo bem se teve uma ejaculação rápida, até porque vocês não são máquinas, tá? 30 minutos, espera mais 20, né? Então, às vezes... E outra coisa também nessa ejaculação rápida, quanto tempo ficou antes? Quanto tempo ficou se tocando intimamente, ficou o preliminares. estímulo, tal e tal? Às vezes penetra e o cara demora 5 minutos, ele acha que é rápido, mas 5 minutos nem é ejaculação Cincão? rápida. 5 Né? minutos? É. Tempo pra caramba, Muito doutora. tempo, Não né? é 5, é Cincão é- 5. Não. Cincão é uma máquina, doutora. Não, tem gente Cincão que diz, minutão. não, É. tem gente que diz o miojo demora mais do que eu, É, pô. né? Então, Não, miojo é mais rápido. Trezinho, cincão ali é fera. é bastante, E às vezes, né? dependendo da fome que você De tá, os repente, 3 minutos é demorado. E de repente até 5,5, né? Sim. Então, doutora. E aí o casal aprende que se foi rápido, por que parou? Porque quase sempre, quando o pênis perde a ereção ou já ejaculou, acaba a interação entre os dois. Mas por quê? Porque a gente não deveria transar só quando a gente tem um pênis ereto ou uma vagina lubrificada. Porque o sexo vai muito além dessa penetração. Mas aí precisa de uma interação boa dos dois, né? Precisa de Doutora, educação entre os Ah. dois, né? Uma educação sexual para os dois, para entender. Porque se for, por exemplo, uma namoradinha, ou uma vez um encontro casual aí